Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para tentar diminuir esse espaçamento, né? Essa distância que o isolamento nos trouxe, e eu não poderia deixar de vir trazer um pouquinho de gramática para vocês alegrarem esses dias de quarentena que eu sei que tem sido insuportáveis sem a minha presença, né? Sem eu chamando vocês de meus amores, sem vocês sendo os melhores alunos do mundo, beleza? Então, para que a gente não fique em casa ocioso, sem ter o que fazer, pensando besteira, vamos estudar. E hoje, o nosso conteúdo é estrutura das palavras, certo? Os elementos básicos de formação das palavras são radical, tema, vogal temática, desinência e afixo, beleza? No decorrer da aula nós vamos entender como cada um funciona e estudar detalhadamente cada um deles. Vamos lá. Vamos começar com a seguinte oração. A infelicidade é uma questão de prefixo. Interessante nessa citação. Por quê? Porque um simples prefixo me leva da felicidade à infelicidade. Lembrando que essa palavra, a qual foi agregada a um prefixo, felicidade, já parte de outra palavra que é feliz, certo? Então, por que eu trouxe essa exemplificação? Para que a gente entenda que as palavras, elas são formadas por determinados interesses, por determinados elementos, como a gente viu anteriormente. E dependendo do contexto comunicativo e da necessidade de expressar o sentimento ou o pensamento, eu posso criar outras palavras, sim, fazendo uso daqueles elementos, que vai ser o conteúdo que a gente vai estudar na próxima aula, que é o processo de formação das palavras, beleza? E aqui nós temos o seguinte: as palavras são modificadas para se adaptarem harmonicamente ao conjunto da frase. O que isso quer dizer? Lembra quando a gente tem a necessidade de empregar um plural, um feminino, um masculino, de criar uma nova palavra, de negar algum elemento? Eu era feliz, eu tinha felicidade, mas eu não quero falar felicidade, eu quero o oposto. Então eu coloco um prefixo na frente e tenho infelicidade, beleza? Tudo isso, toda vez que eu faço alguma coisa desse tipo, eu estou mexendo com os elementos mórficos das palavras. Eu estou trabalhando com a estrutura dessas palavras. Beleza? Então vamos lá. Os elementos constitutivos da morfologia das palavras são chamados de morfemas. O que são morfemas, Nereide? Álvaro, diz para mim. Isso mesmo, Álvaro. Morfemas são... o morfema é a unidade, a menor unidade detentora de sentido dentro da palavra. É o menor elemento que tiver lá na palavra que possui sentido. Nós chamamos de morfema, beleza? Os morfemas são divididos em dois tipos: radicais, que também são chamados de morfemas lexicais, e morfemas gramaticais, os quais vão envolver desinência, vogal temática, vogais e consoantes de ligação e os afixos, beleza? Os morfemas lexicais indicam a significação da palavra. É o radical que vai carregar todo o sentido da palavra. Já os morfemas gramaticais são as unidades internas das palavras que vão ser agregadas ao radical, certo? Criando outras palavras e determinando a classe a qual elas pertencem. Prosseguindo. Agora nós vamos estudar isoladamente cada elemento. Entendemos que os morfemas são a menor unidade de sentido da palavra, que possui sentido da palavra, são divididos em lexicais e gramaticais, e agora nós vamos entender o morfema lexical, que é o radical. Como eu já havia dito, o radical é o elemento da palavra que vai carregar o seu sentido básico. Isso mesmo, Alice, exatamente.
certo? E aí, é a partir desse radical que nós vamos criar outras palavras, como no exemplo de fé. Aqui o nosso radical, e a partir dele a gente criou ferro, ferrugem, ferroviária, ferrovia, ferramenta, ferreiro, ferradura, tudo a partir de fé. Radical simples que deu origem a tantas outras palavras e pode também dar origem a outras. Aqui são apenas alguns exemplos. Aí agora nós temos o radical flow. Floreado, florescer, floreira, floricultor, florir, florista. Todas essas palavras derivadas de um único radical. Quando nós temos várias palavras que derivam de um único radical, nós chamamos essas palavras de palavras cognatas. Sim. Palavras cognatas são nada mais, nada menos que aquelas que conservam o radical primário, como aqui no caso de pedra. O nosso radical é pedra, até o R, né? E aí a gente tem pedreira, pedreiro, pedraria, certo? De novo, que são palavras cognatas, as palavras que vão se derivar de outra palavra e vão manter o radical primário, beleza? Prosseguindo. Agora, nós vamos, como a gente já viu o radical, vamos ver o que é a vogal temática. É a vogal final átona, certo? E ela se junta ao radical para formar o tema. Também vai ajudar o radical a se unir às desinências de tempo e modo, ok? As vogais temáticas são A, E e O. E elas só ocorrem em nomes que não admitem flexão de gênero, beleza? Aí aqui eu tenho palavras que apresentam vogais atemáticas. Quando é que a vogal vai ser atemática, professora? Primeiro, quando ela for tônica, porque ela só pode ser temática se ela for átona, ou seja, nas palavras, nas oxítonas terminadas em E, A, E, I, O e U. Quando forem aqui, elas serão tônicas, por isso serão atemáticas, ou quando elas vierem antes de uma consoante. Quando isso acontecer, elas também, e a palavra estiver no singular, elas também vão funcionar como vogais atemáticas. Beleza? Agora vamos lá. Já vimos o que é o radical, o que é o tema, perdão, a vogal temática e o que é o tema, professora. O tema nada mais é do que a união do radical com a vogal temática. Vamos ver o exemplo. Eu tinha artiste, meu radical, A, minha vogal temática. Quando eu uni esses dois elementos, eu tive o tema. Artista. E aí, quando eu acresci o S, eu tive uma desinência de número. Artistas. Beleza? As desinências vêm depois do radical e indicam o número. Gênero e número, beleza? Eu tanto posso ter desinência de gênero como posso ter desinência de número. Lembrando que aqui nós estamos falando de nomes. Os verbos nós vamos ver daqui a pouco, certo? Então, quando eu tenho o radical alum mais a desinência o, eu vou ter a palavra aluno e essa desinência vai indicar o gênero desse indivíduo. Quando eu tenho o radical alum mais a desinência a, agora eu tenho uma desinência de gênero feminino, certo? E aí o S vai indicar a desinência de número. Desculpem o masculino aqui, porque era para estar feminino. Prosseguindo. Compreendemos o que é a desinência? Vai ser o elemento que vai indicar nos nomes o gênero e o número de determinada palavra. Agora, vogal e consoante de ligação. O que são vogal e consoante de ligação? São elementos que vão ajudar simplesmente na pronúncia, na sonoridade. Por algum motivo, sem eles, a sonoridade não ficaria tão legal. Então, foram introduzidos ali para melhorar a pronúncia.
certo? É o caso de fruticultura, aqui o nosso radical, o nosso afixo, e aí o I veio para trazer uma melhor harmonia na sonoridade. A mesma coisa em paulada, o L também é uma consoante de ligação para deixar melhor a pronúncia. E o mesmo aconteceu em cafeteria, certo? Prosseguindo. Os afixos. O que são os afixos? São elementos secundários que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas, certo? E eles podem vir antes do radical, quando nós chamamos de prefixos, ou depois do radical, nós chamamos de sufixos. Alguns exemplos. Eu tenho inativo. Eu tenho o prefixo in, o átio radical e o ivo, o sufixo. Empodrecer. Prefixo em, radical pober e esse o nosso sufixo. A mesma coisa acontece em internacional. Prefixo inter, nacion, radical e o al, o sufixo. Então, o prefixo é o afixo que vem antes do radical, né? Como a gente já observou aqui na nossa colunazinha. E o prefixo ele vai trazer um significado diferente para a palavra, porém ele não vai modificar a sua classe. Se antes de ser derivada, se a palavra primitiva era um substantivo, quando for acrescido um prefixo, a palavra derivada também vai ser um substantivo. Se ela era um adjetivo, da mesma forma. E assim, com os demais casos. O prefixo nunca vai modificar a classe da palavra. Ele vai trazer um novo significado, mas a palavra derivada vai pertencer à mesma classe da palavra primitiva. Ó, a gente tem aqui feliz e infeliz. Duas características, dois adjetivos. Feliz, palavra primitiva, infeliz, palavra derivada, com a introdução de um prefixo. Os dois permaneceram na mesma classe gramatical. Ativo, inativo e hiperativo. De novo, três adjetivos. Observem que o ativo é a palavra primitiva e as outras palavras que foram originadas a partir dela conservaram a mesma classe gramatical. Isso só acontece quando nós formos introduzir um prefixo, certo? Quando nós introduzimos um sufixo, que é o afixo que vem após o radical, a classe das palavras pode ser mantida, mas ela também pode ser modificada. No prefixo isso nunca acontece. No sufixo sim, pode ser que aconteça a modificação da classe. Beleza? Aí a gente tem aqui um exemplo nítido, ó. Crer, que é um verbo. E aí a partir de crer eu formei crendice, que agora virou um substantivo. Problema, substantivo. A partir de problema eu formei problemático com a introdução de um sufixo. Então, a partir da introdução desse sufixo, houve a modificação da classe da palavra. Ok? Ali, até então, nós trabalhamos e estudamos os elementos mórficos dos nomes. Ficou claro para vocês? Radical, vogal temática, tema, desinências e afixos. Agora, nós vamos trabalhar os elementos mórficos dos verbos, certo? O verbo também vai ter um radical. Esse radical é o elemento que é a unidade básica do verbo e ele é obtido através da vogal temática e da desinência R. Como assim? Eu tiro a vogal, eu tenho o verbo cantar. Aí eu tiro a vogal temática e a desinência R. E aí eu tenho apenas cante, que é o radical do meu verbo. A mesma coisa aconteceu com o verbo vender. Eu tiro a desinência E, a vogal temática E e a desinência R e eu vou ter o radical vende, certo?
A vogal temática nos verbos, ela vai funcionar para indicar a conjugação do verbo. Exemplo, eu tenho o verbo jantar. A sua vogal temática é o A. Se esse verbo jantar tem como vogal temática o A, ele estará na primeira conjugação. A mesma coisa acontece com o verbo correr. Vogal temática é, logo ele vai vir na segunda conjugação. O verbo exibir, a vogal temática é o I, logo ele vai estar na terceira conjugação. Então, as vogais temáticas dentro dos verbos, na estrutura dos verbos, elas vão servir para classificá-los nas 3 conjugações que a língua portuguesa possui. Primeira, segunda e terceira. Ok? Prosseguindo. O tema vai acontecer da mesma forma que os nomes. A união do radical mais a vogal temática. Eu tenho a forma verbal correrei. Radical cor e o E, a vogal temática, logo o tema será corre. O mesmo acontece em competia. Radical compete, o I, vogal temática, e a união do radical mais a vogal temática é o tema compete. Ok? Vamos lá. Então, radical, o elemento básico do verbo, que vai ser observado, que vai ser constituído através da diminuição da vogal temática e da desinência R, que vai indicar o infinitivo. A vogal temática é o elemento do verbo que vai indicar a qual conjugação ele pertence, e o tema é a união da vogal temática mais o radical, do radical mais a vogal temática. E aí nós vamos às desinências verbais, que são desinência de modo temporal e número pessoal. Como o próprio nome já diz, a desinência de modo temporal vai indicar o modo e o tempo do verbo, da forma verbal. É através da desinência de modo temporal que eu vou saber em que modo e em que tempo aquela forma verbal está conjugada. Exemplo, estudavas. A desinência é vá. Através dela eu sei que está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu sei o tempo e sei o modo. O mesmo acontece com venceremos. Desinência verbal re. A partir dela eu sei que o verbo está conjugado no futuro do presente do indicativo. Então as desinências verbais elas vão servir para orientar tanto modo e tempo como número e pessoa, certo? Que é a próxima desinência. Número pessoal. Indica o número e a pessoa da forma verbal. Exemplo. Estudaremos. Aqui seria o mos. Número e pessoa. É a partir do mos que a gente sabe que a forma verbal está na primeira pessoa do plural. O mesmo acontece com escreveste. É a partir dessa desinência aqui que eu sei que está na segunda pessoa e é a segunda pessoa do singular. Beleza? Aqui no finalzinho eu trouxe essa esquematização para que a gente entenda basicamente o que foi trabalhado nessa aula. Estrutura das palavras, o morfema, unidade mínima de significação, o radical é o morfema que contém o significado básico de uma palavra, é o elemento da palavra que vai carregar o seu significado básico. Vogal temática é o morfema vocálico nominal ou verbal, como a gente viu, existe a vogal temática nominal lá nos nomes e a verbal agora nos verbos, que somado aos certos radicais permite formar famílias de palavras. O afixo é o morfema que somado ao radical forma uma nova palavra, pode ser adicionado antes o radical, prefixo ou depois do radical, sufixo. A desinência que vai indicar as flexões das palavras nas nominais gênero e número, nas verbais modo e tempo, número e pessoa. E a vogal e consoante de ligação, que são elementos sem significação gramatical, que fazem a ligação entre o radical e o sufixo. O objetivo é simplesmente unir, elas não vão carregar nenhuma significação. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.